Hoje a gente vai começar então a disciplina de cibersegurança. E aí amanhã a gente tem a aula também de inteligência artificial, tá? As duas disciplinas são contigo? As duas disciplinas são comigo, tá? Alguns de vocês, então, que eu não conheço, só para saber o nome, a idade, enfim, se vocês estão começando agora, quanto tempo vocês fazem o curso, se puderem me falar, eu agradeço. O teu nome é qual? Cassiano. Macedo. Cassiano. 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 Então, às vezes eu sou meio surdo e não reparo. Que idade tem, Cassiano? 17. Não, 17. Fez 17? Fazer 17 de manhã. Vai fazer? Isso daí. Eu acho que eu não conheço também. Como que é teu nome? Sou o Nicolas. Tu é o Nicolas? Que idade tem, Nicolas? Tem 18. Tem 18? Show. Vocês começaram o curso aí quando? 2020? Ano passado? Janeiro. E tu fazia de tarde, de manhã ou era de noite também? Sempre de noite. O que será que eu não te conheço? Essas últimas tu já tinha feito? Não, aqui dezembro ficou só a matéria repetida que já tinha feito. Ah, tá. Beleza. E tu, então, tu começou aí quando? Em janeiro do passado. Janeiro do ano passado também. E aí as últimas matérias que eu dei tu já tinha feito, então? Ou não? Teve algumas matérias de novembro, dezembro ali que eu não lembro de ter visto. Mas Não vou desse aluno aqui, senhor. hã? Pode se apresentar para ele. Tu não conheço também, né? Como é que é o teu nome? É Nicolas. É Nicolas também? O colega lá do lado lá eu também não te conheço. Como que é o teu nome? Udemar. Odemar. Show. Que idade tem, Odemar? Bacana. Quando que tu começou com isso aqui? Outubro. Foi em outubro? Bacana. Seja bem-vindo, então é um prazer aí. E tu, meu querido, como é que é o teu nome? Desculpa não ouvir. Lucas. Que idade que tem, Lucas? Show. Faz um ano que começou. Beleza, bacana. Então tá, pessoal. O resto eu já conheço. Não me lembro o nome de todo mundo, mas todo mundo eu já conheço. Vocês também já me conhecem. Para vocês, então, que a gente não se conhecia ainda, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome, então, é Fabiano Barruf, tá? Eu tenho 34 anos. A cara é de 50, mas não repara. É 34 só. E eu trabalho com TI desde os meus 18 anos, tá? Então, antes ainda de... Não, um pouquinho depois de ti ainda, eu comecei a trabalhar com TI, tá? Desde os meus 18, 34, esse ano eu faço 35, então vão lá, 16 anos aí de tecnologia da informação, tá? Eu trabalho desde 2013, tá? Teve um tempinho aí que eu saí lá da empresa, mas depois eles me chamaram de volta. Eu fiquei exatamente um ano fora, tá? Trabalho desde 2013 na Dell. Ali em Eldorado do Sul. Uma das maiores empresas aí de tecnologia que a gente tem atualmente, né? Assim como o mundo está mudando, a empresa também está mudando bastante, mas continua sendo aí uma empresa de tecnologia, uma das maiores, né? E que vem sofrendo uma série de alterações aí para ficar competitiva no mercado, apesar de ser líder em vários segmentos, tá? Beleza. Eu acho que é isso, cara. Eu já trabalhei em alguns outros lugares, tá? Trabalhei numa loja de informática na Cidade Baixa. Trabalhei durante 3 anos ali. E dos meus 18 até os meus 21. Antes disso, eu fui estagiário da prefeitura. Trabalhava na Secretaria de Turismo de Porto Alegre. Aí lá eu não trabalhava com TI, né? Trabalhava de telefonista. Eu entrei lá, fiquei um dia só de telefonista. Aí eles me colocaram para office boy. Não deu muito certo. Eu tinha uma regra só quando eu era telefonista, que era chamar o diretor de Seu Moreira. Aí as 3 primeiras ligações eu falei Seu Moreira, né? Quando eu atendi a quarta, imagina, eu era piada, tinha 16 anos. Quando eu atendi a quarta ligação, eu falei Moreirinha. Ah, deu, né? No outro dia eu cheguei lá e já me botaram para office boy. E aí eu fiquei lá durante 2 anos, que era o período que podia ficar. E aí depois, então, eu fui trabalhar nessa loja de informática. Trabalhei 3 anos lá. Depois de lá, fui para dentro, tá?
2017 até 2018, eles tinham me mandado embora. Eu fiquei um ano lá fora da empresa. Nesse um ano que eu fiquei fora, eu trabalhei na Panambra. Eu trabalhei na Panambra, que era uma concessionária da Volkswagen que a gente tinha ali na Zenha. Depois ela até mudou ali para Padre Cacique e logo depois ela foi vendida. Mas enfim. Acho que é isso daí. Desde os meus 18 anos aí já passei por algumas coisas dentro da área de tecnologia de informação. E a ideia aqui é que eu possa trazer um pouco desse meu conhecimento, enfim, para vocês e abrir caminhos aí para que vocês também possam fazer a trajetória profissional de vocês, tá? Acho que os dois colegas lá de trás eu também não me lembro. Teu nome é qual? Leandro? Juliano, já teve aula comigo? Então é eu que não me lembro mesmo, viu? E você? Eduardo. Eduardo, que idade tem, Eduardo? 20. Beleza, legal, sejam bem-vindos. Bacana. Então a gente vai começar uma disciplina, como eu comentei para vocês, é uma disciplina que está em alta, tá? Aquilo que eu não falei para vocês, né? O que eu faço lá dentro da Dell? Eu sou analista de suporte lá dentro, né? E eu atendo empresas, tá? Eu trabalho de madrugada, então se algum dia vocês me verem dormindo na sala de aula, não se preocupem, é porque eu estou cansado. Então trabalho sempre de noite, né? Depois que eu sair daqui, eu vou ir trabalhar, tá? E eu atendo hoje, na verdade, dentro de empresas, né? Todos os produtos que as empresas compram da gente, tá? Storage, switch, servidor e mais alguns outros equipamentos, fita de backup. Então aquilo de lá, não sei se tem lá ainda, né? Eu sei que tem. Sei que eles tinham mudado algumas coisas de switch aqui. Então aqueles produtos que tem dentro daquele rack ali, né? Que a Dell vende, quando dá problema, o pessoal de madrugada liga lá para mim, né? Imaginem que de madrugada, normalmente é que parou alguma coisa grande, né? O pessoal de hospital, de banco, enfim, que trabalha bastante de madrugada e dá algum problema grande, eles nos ligam lá para resolver, tá? Basicamente, a gente pega o avião caindo, né? Basicamente é isso, tá? Beleza. 7h16, vamos fazer a chamada, então, antes de começar aqui. Oi. Você trabalha em casa ou na empresa? Na empresa? Cara, eu trabalhei durante 5 anos em casa. E agora eu estou trabalhando na empresa. Trabalhar em casa? Com certeza. Professor, já teve outros cargos? Cara, já tive. De 2013, quando eu entrei lá em 2013, né? Eu entrei no setor de client, tá? O que era o setor de client? Era desktop e notebook, né? Essas máquinas aí pequenininhas que a gente tem hoje em dia. Era eu que atendia lá em 2013, né? De 2013 até finalzinho de 2015, 2016 ali eu atendi esses equipamentos, tá? E aí era dos mais variados atendimentos, né? A senhorinha lá que jogava a fazendinha do Facebook, ela me ligava porque a fazendinha não estava funcionando, né? Isso nem é tempo de vocês, né? Fazendinha do Facebook, sei lá, acho que deve ter uns 10, 12 anos isso. E ela me ligava porque ela não conseguia mexer os boizinhos lá na fazendinha. Aí eu tinha que resolver. 2013 até 2016 eu atendi essa parte então de client. Depois de 2016 até 2017 eu fui para uma outra área lá dentro, que era uma área de serviços. A gente tinha uma empresa que era, no mundo ela é a Praxier o nome.
E aqui no Brasil ela é a White Martins. A Praxair comprou a White Martins. É quem faz os gases, tipo oxigênio, hidrogênio para hospital. Então, aqueles caminhões que ficam soltando fumacinha atrás, assim, de oxigênio. E tem outros usos também, né? Não é só hospital. Mas aquela empresa, então, ela contratou a Dell para ser, tipo, o setor de TI deles, tá? E aí era um setor bem diferente, assim. Era diferente do que eu fazia, porque daí a gente atendia empresa, mas a gente atendia, tipo, o produto da empresa, né? Aí tinha aqueles cilindros de oxigênio, às vezes o funcionário lá estava lendo o cilindro, e aí não funcionava, aí ele ligava para a gente para ver o porquê que não estava funcionando ler o cilindro. Aí tu imagina a complexidade que é isso, né? Tipo, o cara, sei lá, tá lá no Rio de Janeiro, tá em outro lugar, aí tu entendeu o que não tá lendo o cilindro e tal. Tipo, era bem complicado, né? Então, foi um setor que eu não me adaptei muito, e aí acabaram me mandando embora em 2017, né? Daí eu fiquei exatamente um ano fora. Minto, eu fiquei um ano e pouquinho. Mas na Panambra eu fiquei exatamente um ano. Eu entrei dia 30 de junho e saí dia 1º de julho. Deu um ano e um dia. Eu trabalhei na Panambra e eu saí de lá para voltar lá para a empresa, né? Aí quando eu voltei, eu já voltei para o setor de enterprise, né? Que era para atender a empresa e atender aqueles produtos lá, né? Aí, na verdade, eu voltei para atender só a servidor, era só a parte de hardware, né? Então tinha algum equipamento lá que não ligava, memória, disco, problema de fonte eu atendia. Aí depois eu fui evoluindo, né? Tive algumas promoções até chegar nessa parte de analista de suporte de noite, né? Que a gente vende todos os produtos, então é bem mais complexo, né? Se tu atender só um servidor, só uma máquina que não liga, acaba que tem que entender de rede, tem que entender uma série de coisas, porque o cara te liga com o problema e diz, parou de funcionar. Aí parou de funcionar, tu tem que começar a destrinchar até descobrir o problema, né? Mas é isso. Cara, é bem desafiador, mas é interessante, né? O ruim só disso, a parte ruim não, né? É a parte diferente, né? É que de noite não tem ninguém, né? Então, se eu precisar de alguém, é eu e eu mesmo. Então, se eu precisar de alguém, de alguma ajuda, a empresa em si ela é global, né? Então, tem alguém lá na Índia, na China, em algum lugar do mundo trabalhando. Se eu precisar de alguma coisa, tem que falar com eles para me ajudarem, né? Cara, é bem complicado. Mas a gente se vira. Beleza, vamos fazer a chamada aqui então. E meu querido, tranquilo? Ok? Não tem carregador de você também. Carregador tipo C, cara, eu tenho. Quer botar o teu celular aqui de repente? Ele é um carregador do Note, mas funciona. Tira o meu aí e bota o teu aí. Oi. Beleza, vamos fazer a chamada então. Se alguém precisar sair depois, enfim, fala comigo aí, a gente resolve. Tá? Beleza. Alessandro Silva da Silva. Não tá aí? Ana Carolina Figueira. Também não. Antônio Ezequiel. Esse eu acho que é o que chega depois, né? Arthur Henrique. Arthur Hoffman. Cassiana Oliveira. Cassiana não veio? Cassiano Ferreira. É tu. Cleiton Leopoldo. Cristiano da Silva. Cristiano da Silva, não? Hoje não. Hã? Hoje não, velho. Tá. Denilson Macedo. Também não. Derek da Silva. Eduarda Borges. Everton Dias. Fabrício Custódio de Lima. Fernando Silveira. Hoje não. Beleza. Juliano Marques.
Érica Luísa, Igor dos Santos, Jennifer Paula, João Gabriel, João Pedro de Moura, não, João Vitor da Silva, Juliano Marques, Leonardo de Mesquita, Lorenzo Oliveira, Lucas da Silva, Matheus de Oliveira, Matheus do Nascimento Ramos, Matheus Rodrigues Pereira, Maurício Maciel. Esse chega atrasado. Chega atrasado? Hoje eu não venho. Isso. Não vem? Tá trabalhando. Beleza. Nicolas da Silva, Nicolas Renato Custódio, Oldemar Zug, Aqui. é assim que fala? Sim. Otávio Gonçalves, Também não venho hoje. beleza. Kellen Patrícia, Regis Teixeira, Vinícius Carvalho, Vinícius de Souza, Vladimir Beni, Yasmin Rufino, Igor Vargas. Igor Vargas não está aí, né? Sim, aham. Mas de lá pra cá, agora tem que falar. Isso. Aham. O curso foi atualizado. E nem essa disciplina que a gente vai ter de cibersegurança antes não tinha. Não. Beleza, vamos lá então. Começando aqui, né? Então a gente vai falar de cibersegurança, assim como o professor Márcio esteve aqui e explicou para vocês, né? A gente teve uma atualização aí do curso, foi uma revalidação no MEC, e junto com essa revalidação no MEC, já foi ajustado algumas disciplinas, né? Algumas se juntaram, HTML que a gente teve, por exemplo, virou front-end, né? E aí juntou com outra disciplina, se eu não me engano. Ele tem a listinha ali certinho se vocês quiserem, né? Mas ao todo eram 24 ou 25 disciplinas, e hoje a gente vai ter 16, são disciplinas maiores, mas disciplinas aí mais focadas do que a gente tem hoje em dia de matéria realmente, né? De disciplinas importantes para ajudar vocês na carreira profissional, tá? Essa disciplina, então, sempre a gente tinha disciplinas de 4 semanas, né? E aí agora a maioria delas vão ser de 8 semanas, tá? Então, a gente vai ter aula hoje dia 12, dia 19, dia 26, dia 2, dia 9, e aí lá 15 e 16 de fevereiro é carnaval, né? Então a gente não vai ter. E aí depois é dia 23 e dia 2 de março, tá? Basicamente isso, esses vão ser os nossos 8 encontros aí para tratar de cibersegurança, tá? Os objetivos, então, de hoje. Introdução à cibersegurança, a gente vai falar um pouco do que é isso, né? E por que ela é importante. Definição de cibersegurança, a gente vai ter um ponto ali que é a triade CIA, tá? Isso é bem interessante. A gente vai ter exemplos de incidentes reais, né, que aconteceram aí ao longo do tempo no mundo. E tipos de atacantes, né, o tipo de ataque, que aí tem hackers éticos, black hat, script kids, hack ativistas e etc. Tá? A gente tem alguns exemplos ali de cada um deles. Meu nome é Fabiano Novo Pagano, ali está meu e-mail. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me mandar por e-mail que eu sempre respondo. E a gente tem a parte de avaliações ali que basicamente não muda do que a gente tinha antes. Tá? Antes, querendo ou não, vocês tinham, apesar de ser 4 aulas, vocês tinham 8 módulos lá dentro do Moodle, tá? Ao qual tinha que fazer daqueles 8 módulos os exercícios. Tá? Então, continua igual, continua os 8 módulos lá, e aí a única coisa que tem que fazer é o quanto antes, né, enfim, ao longo desse período aí de 8 semanas, terminar aquilo, para a gente chegar lá no dia 2 de março e ficar com tudo ali desses conteúdos do Moodle certinho,
E aí, no dia 2 de março, a gente faz a prova e eu fecho a nota de vocês com esse conteúdo lá do Moodle, a lista de exercícios, né, que eu acompanho ali vocês fazendo, e no próprio dia lá também eu confiro. E aí, depois, então, a prova que a gente faz no último dia de aula, tá? Eles queriam mudar essa prova do último dia de aula para algum dia depois, enfim, mas não é por agora, tá? Isso, se acontecer, vai ser depois. Por enquanto, continua no último dia de aula a prova. Beleza, disso daqui vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida do curso novo? Alguma coisa que tem alterado? O professor falou lá antes, né, das 4 aulas que a gente tinha, dos 4 encontros, vocês podiam faltar. O professor não pode faltar nunca, né? Vocês podiam faltar uma vez, né? E agora, como tem 8, vocês podem faltar 2, tá? Mas sempre me mandem e-mail, enfim, quando não vim ali, tentem me avisar de alguma coisa para a gente ir conversando ao longo do curso, né? A ideia é que ninguém rode por falta, a ideia é que vocês consigam aproveitar, né, e fazer lá os exercícios e as provas, que é o importante, tá? Mais difícil de rodar na G1. O quê? Rodar na G1 agora é... Não, rodar na G1 agora tem que fazer esforço, né? Tem que se esforçar, não é só 8 semanas para fazer exercício. Uma aula por semana. Aula por semana, bem de boa. Beleza. Então vamos falar de cibersegurança, né? A gente tem algumas coisas interessantes depois que eu vou falar, tá? Inclusive sobre esse meu cargo aqui. E aí cibersegurança entra bem num ponto aí importante à medida que a inteligência artificial avança, né? Que a gente vai tendo alteração em uma série de coisas, né? E cibersegurança, querendo ou não, é uma carreira que... Tem aqui, ó, analista de suporte, tá? É o que eu faço hoje em dia, né? Meu serviço é mais específico, eu trabalho de madrugada, né? O que ainda, teoricamente, nos garante, no meu trabalho lá, por exemplo, é o idioma, né? A Dell é uma empresa global, então a gente sempre tem em algum lugar do mundo alguém trabalhando, né? Qual é a dificuldade, por exemplo, de alguém, sei lá, na Índia, na China, atender o cara que está com um problema aqui no Brasil? O idioma. Basicamente é isso, né? É o que nos segura, hoje em dia, trabalhando ali, tá? Há rumores, né, enfim, em algum momento que talvez até o atendimento mude, né, para um atendimento global, à medida até que a inteligência artificial avance, que talvez até uma tradução simultânea, né, exista, ou um atendimento por chat, enfim, qualquer uma dessas situações podem sim afetar não só o meu trabalho, como o trabalho de uma série de pessoas que, por exemplo, né, que nem lá quando eu entrei em 2018 lá de volta na empresa, eu atendia servidores que tinha problema de memória, de peça, né? Hoje em dia, isso não tem nenhuma dificuldade para uma IA atender e diagnosticar esse problema e mandar a peça para o cliente, tá? É muito fácil de automatizar isso. E tem gente hoje em dia que faz esse trabalho lá ainda, tá? Então, esses cargos são cargos que provavelmente, não se sabe se daqui a 1, 2 anos, ou se agora, no começo do ano, já não vão terminar. Né? Então, isso mexe, né, com a vida de muita gente, mexe com uma série de situações aí, e a gente tinha aquela, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando começou a inteligência artificial, cara, vai levar mais 5, 10 anos para conseguir automatizar alguma coisa e entrar aqui no nosso mundo, né? 2 anos depois já está batendo na porta. Né? Então, é tudo muito rápido, tá? Enfim. E aí, por exemplo, né, hoje eu faço isso, é uma questão bem específica, eu atendo todos os produtos, enfim, né? Se o meu cargo hoje termina, o que provavelmente eu vou fazer? Eu, isso já consultei, né, lá o ChatGPT, enfim, já conversei com ele sobre essas coisas. Uma das carreiras que provavelmente eu possa vir a seguir é cibersegurança, tá? É uma carreira que ela é relativamente estável, né? Até quando a gente não sabe, na verdade, estabilidade a gente não tem como dizer nunca que vai ser para sempre, né? Mas é uma carreira que, teoricamente, deve sempre existir, né? Ao ponto que a gente sempre tem ataques, enfim, e problema dentro das empresas de segurança, tá? Teve um colega que, não foi um colega na verdade, foi um conhecido que trabalhava com TI e aí começou a estudar cibersegurança
e acho que foi coisa de 6 meses, 1 ano, se recolocou no mercado, acho que com um salário de 4 e pouco, 5 mil. Assim. Então, teoricamente, é um salário relativamente legal, né? E algo que tu consegue ali dentro de 1 ano, 6 meses, talvez, estudando, te colocar nisso, né? Como analista de cibersegurança júnior, né? Que é a entrada para todo mundo dentro das empresas, tá? Então, é uma carreira, assim, importante e que muitas empresas hoje em dia precisam e devem precisar cada vez mais, tá? Beleza. À medida que nos tornamos, então, cada vez mais conectados pela internet, por meio de computador, de celular e até de dispositivos domésticos, né? Seja uma Alexa, seja qualquer coisa que a gente tenha dentro de casa que conecte na internet, ar-condicionado hoje em dia, né, por exemplo, a segurança se tornou um assunto, então, muito importante, né? Ataques, eles podem acontecer de qualquer lugar, inclusive em guerra hoje em dia, né? O que acontece se alguém obtiver o controle, então, do seu computador ou do seu celular, e isso é engraçado, porque teve aqueles links, né, que o pessoal mandava por mensagem para os velhinhos, às vezes nem são velhinhos, né? Aí as pessoas clicavam ali e, tipo, era um acesso remoto no celular e, tipo, o cara ia transferindo dinheiro que não conseguia fazer nada, né? Não conseguia mexer no telefone. Porque que nem lá no TeamViewer, quando a gente conecta numa máquina, tem a opção de tu bloquear a pessoa de mexer. Bloqueia o mouse e o teclado dela. No celular também tem isso, né? Então, o que os caras fizeram? Eles fizeram um link que a pessoa clicava, já dava acesso direto no celular e bloqueava a pessoa de mexer. Aí, tipo, a menos que tu tirasse a bateria, que hoje em dia não tem como, né? Mas esse telefone não tem como tirar a bateria. Cara, o cara tava com o controle do teu telefone ali, podia transferir e tal. Tem alguns, né, sei lá, o Nubank, às vezes pede, né, o reconhecimento facial, alguma coisa assim. Mas ele conseguia ter acesso ali ao telefone e várias transações foram feitas através desse ataque aí, né? Ou então, se a pessoa, né, assumir apenas a sua conta do Google, né? A conta do Google hoje em dia, ou de qualquer outro e-mail que a gente tiver, né? Eu ainda uso o Hotmail, né? Dizem que eu sou velho, que eu sou, como é que fala hoje em dia? É cringe, isso, né? Cringe. Tu deve me chamar de cringe, por exemplo. É mais novo e é da geração mais nova. Eu sou cringe, eu uso o e-mail do Hotmail. Existe isso? Existe, viu? Tu também é mais novo, viu? Para de fazer isso, cara. Porque dizer bullying pro professor, mas deixa. Podia ser pior, mas podia usar o e-mail do bom. Aí não. Nós vamos começar a entregar as idades. Vai ficar. Uau. Cara, eu lembro a primeira. Nem tu conhece, viu? Nem sabe o que é aula, né? Deixa assim. Não vamos falar muito dessas coisas antigas. Então, basicamente, né? Se a pessoa tem acesso à nossa conta do Google, e inclusive o que acontece no Instagram, né? No Instagram aí do pessoal famoso, às vezes eles atacam e a primeira coisa que eles fazem é no e-mail, né? Troca o e-mail, troca o telefone. Cara, trocou o e-mail, trocou o telefone, não tem como recuperar, né? Então, é uma situação que tem que sempre se preocupar, né? E aí a gente vai ter lá, então, que no nível empresarial, ataques a sistemas computacionais também podem expor, né, milhões de dados pessoais, incluindo informações de cartão de crédito, enfim, coisas que não deveriam, né, de forma nenhuma ser expostas, tá? Governos também, então, são vulneráveis a ataques que revelam dados sensíveis. A cibersegurança envolve todas as pessoas e todas as entidades, né? Desde você e seus vizinhos até organizações, empresas e governos, tá? Então, lendo isso e partindo desse pressuposto, que é, na verdade, uma realidade, né? A cibersegurança ela envolve todas as pessoas e todas as entidades, né? Sendo todas as entidades, o que acontece desde a transportadora lá, depois a gente vai ver, né, sei lá, na Praça Press, até o GovBR, qualquer empresa. Cara, tu tem uma empresa, tem que estar preocupado com segurança dentro dela, tá? Inclusive, por questões de reputação, né? Tem uma empresa, tu tem os dados armazenados, sei lá, de 100 mil pessoas. Ou que nem o ChatGPT lá que lançou e aí 20 dias depois acho que tinha 4, não sei quantos, era 2 bilhões de usuários, uma coisa assim, né? Tipo, era muita gente. Aí tu imagina, né? Uma empresa que é nova, que ninguém conhecia e todo mundo colocou seus dados lá dentro, né?
E aí, às vezes, até informações pessoais, né? Tem gente que usa o chat GPT de psicólogo, não que eu use isso. Mas a gente fala várias coisas ali para ele, né? E aí, tu imagina que a gente está falando todos os dados, né? Da gente para uma empresa que a gente não conhece, tá? Então, é responsabilidade da gente ou da empresa guardar as informações? Teoricamente, da empresa, né? Da gente também, se a gente não se preocupar. Hoje em dia, cara, acho que a nossa vida toda todo mundo sabe, né? Tipo, o celular de quem é que já não parou para falar alguma coisa do lado do telefone e aí aparece a propaganda depois para ti. Há um tempo eu achei que era loucura isso. Não pode estar ouvindo o que eu tô falando. Tá ouvindo. Óbvio que tá ouvindo. Você fala Jeep e aparece a propaganda com Jeep para ti. Daqui a pouco vai aparecer. Tá? Então, tudo que a gente fala e tudo que a gente faz hoje em dia, com certeza, é monitorado, tá? Tipo, não, os caras querem saber da minha vida, né? Nossa. Provavelmente eles sabem, tá? Beleza. Então, partindo aí desse pressuposto de que todas as empresas precisam disso, cara, teoricamente, todas as empresas têm um cargo de cibersegurança e a gente pode trabalhar em qualquer uma dessas empresas se a gente tiver uma carreira direcionada a isso, tá? Quer dizer que eu vou conseguir? Não quer dizer, né? Mas, teoricamente, é um rumo que se tem a seguir aí que bastante empresa precisa. Inclusive, se entrar no LinkedIn lá e procurar na lista de cibersegurança, vai ter uma porrada de vaga, né? Então, é um setor aí promissor, sim, tá? A internet, então, revolucionou completamente a maneira como nos comunicamos uns com os outros e compartilhamos informações. Muitos de nós passamos horas nas redes sociais em bate-papos em grupos, né, online, seja no WhatsApp, no Discord ou no Reddit. Isso daqui é legal, tá? Esse Reddit aí, essas coisas aí, é bacana. Os caras botam tudo ali da vida. É legal, né? Alguém usa o Reddit aí? Já visualizou ele? Quem mais que usa aí? Ninguém mais usa? Depois vocês baixam lá quem não usa e fica olhando. E aí é legal, né? Assim como qualquer rede social, a intenção dele é atrair atenção e mostrar as coisas que a gente se interessa ali ao longo do tempo, né? Então o algoritmo vai se ajustando ali ao que a gente, enfim, procura mais, tá? Mas é bacana ali as dicas, enfim, dica de direito, dica de um monte de coisa ali, o pessoal compartilha e tem várias informações que a gente pega que a gente não tinha conhecimento e aprende por ali, tá? Quase todas as instituições, então, possuem algum tipo de administração de sistemas de computadores para controlar contas, tá? E comprar e vender coisas pela internet se tornou a norma, né? E isso a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, né? Só olhar o centro aqui de Porto Alegre, quanta loja tem para alugar, quanta loja de rua, né? Tá alterando a forma de vender, né? Isso é até interessante, tá? Porque hoje em dia, o que tu tinha de custo, né? Quando tu tinha uma loja, tá? Tu tinha uma loja, tu tinha um aluguel, tu tinha a internet, tu tinha a luz, o que mais tu tinha aqui? Talvez tu tinha segurança, né? Porque o mínimo que tu ia ter uma câmera ali, né? Uma câmera de segurança, ou enfim, né? Uma câmera de segurança. Aí, beleza, né? Vamos botar aqui que para te ter uma loja hoje em dia, por mais simples que seja, a gente não tá falando de loja gigante, né? Tipo, não tá falando da Riachuelo que tem na esquina ali, que é uma baita uma loja. Tá falando uma lojinha simples aqui do lado, aqui. Uma lojinha pequenininha, né? Bota esses custos aí, cara, calcula no mínimo 3 mil por mês, tá? Chutando baixo, assim, que eu acho que é mais dependendo do que tu tiver, tá? Mas bota aí 3K por mês, tá? Aí o que muita gente faz? Eu vou parar de ter a loja então e vou começar a trabalhar com a internet, né? Teoricamente é um mundo mais fácil, né? É mais difícil no ponto que o cliente não está passando na frente, não está te vendo,
mas não tem o risco de ser exposto a assalto, enfim, algumas outras coisas que trabalhar pela internet é melhor, tá? Aí o que tu pega e pensa? Aí eu não vou pagar 3 mil por mês, né? Calma aí, nós vamos chegar lá. Como é que... Hã? Na caneta vermelha? Pessoal, beleza. Então, o pessoal, né, o que vai fazer lá? Cara, eu não vou mais pagar os 3 mil por mês, né? Aí o que tu faz na internet? Vai lá e cria um Instagram pra ti. Tá? Cria um Instagram e começa a postar ali todo dia. Teu Reels, teus stories, as fotos lá do que tu vende. Vai vender alguma coisa? Provavelmente não, né? A menos que tu, sei lá, hoje em dia, e é engraçado, eu sou meio contra isso, né? Mas aí, tipo, a menos que o cara seja médico lá e tá fazendo um videozinho engraçado lá, rebolando, fazendo alguma coisa assim pra tentar chamar atenção, né? Que não é legal, mas é o que muita empresa faz hoje em dia, que, tipo, vira só palhaçada pra tentar chamar atenção, tá? Algumas coisas legais, tá? Mas outras normalmente não, né? E depende do setor de atuação da pessoa, não deveria ser bacana a pessoa estar se expondo ali se é um trabalho sério, tá? Mas, enfim. Aí o que tu tem que fazer aqui para te tentar chamar atenção ou para te pegar e vender alguma coisa, né? Tem que começar a fazer tráfego pago, tá? Aí tu faz tráfego pago. Ah, mas precisa fazer isso daí? Vamos lá. Do que o Google e o que o Facebook e o Instagram vivem? Eles não vivem, tipo, só de tu paga alguma coisa para ter uma conta ali no Google, no Instagram ou no Facebook. Às vezes até paga lá no Instagram, né, se quer ser verificado e tal, mas é 5, 10 reais, acho, por mês, não é muito caro, né? Então eles ganham dinheiro de pessoas que colocam ali dinheiro para mostrar ou para ser visualizado por mais gente, tá? Isso que é a grande arma moderna, né, que é a atenção do público, que é o que todo mundo quer, né? Então, lancei um aplicativo novo. Cara, todo mundo tá ali para ter a tua atenção, para ser o aplicativo mais usado, que as pessoas passam mais tempo para ganhar, consequentemente, mais dinheiro com isso, tá? Acaba que esses 3 mil por mês que ele está economizando aqui, ele vai botar lá em tráfego pago quando não vai botar mais, tá? E ainda agora, esse ano, né? Começou agora, surpresinha de começo de ano, mais 16 ou 20%, uma coisa assim, de imposto sobre isso, tá? Então, tipo, se tu tinha um custo lá de 3 mil de tráfego por mês, que era o mesmo custo que tu tinha lá na loja, agora tu vai ter um custo de 20% a mais, que tem 3.600. Quem é que vai pagar isso? É a gente, né? Não acho que o cara vai tirar do bolso dele lá para pagar os 20% a mais de imposto, né? É o usuário final. Então, hoje, tudo que tu faz na internet de tráfego, que até então não tinha imposto, hoje em dia tem. Tá? A partir do começo do ano agora, é 20% a mais. O que isso significa? Talvez não seja 20% a mais de faturamento que o cara lá tem que ter, tá? Porque, consequentemente, o faturamento dele não está todo em tráfego pago. Mas bota lá que, sei lá, 5% a mais no final do mês, ele vai ter que faturar mais, tá? Então, imagina a cabeça do empresário que sabe lá que, cara, a partir de dezembro eu vendi tanto, né? Janeiro já começa que é um mês teoricamente ruim, porque o pessoal tá na praia, não gastou tudo que tinha lá em dezembro, e aí a partir de janeiro ele sabe que além do dinheiro que ele já faturava, ele tem que faturar 5 ou 10% a mais, né? Então, é bem complexo, tá? Mas, beleza. Mas, querendo ou não, é o mundo, tá? O cara que se dispõe a ser empresário, enfim, tu tem que estar na internet. Se tu não estiver na internet, tu não esquece, né? Beleza. Um a um, até mesmo equipamentos médicos, né? Sistema de transporte e aspirador. E aqui eu achei engraçado, mas é aspirador de pó mesmo. Cara, aspirador de pó conecta na internet, né? São conectados na web. E aí tinha, nesse tempo que eu trabalhei, isso eu já falei para vocês, vocês já ouviram, né? Isso era 2000 e... Deixa eu pensar. 16 anos atrás, a gente está 25, 2009. Era, sei lá, era 2009, isso era 2008, 2007, tá? Imagina que lá em 2008, 2007... Não, mas 16 anos que comecei a trabalhar... tá. Não. Tá, bota 2010 aí. Bota 2010, né? Eu tinha 18, 19 anos lá. Tinha uma... Ai, cara. Ou a gente era inocente, ou não sei. Em 2010, tinha uma cliente que eu atendi ali na Cidade Baixa e ela tinha um notebook. E aí, no notebook dela tinha uma fita isolante na câmera.
Só que, sei lá, isso há 15 anos atrás, tá? Quando que, tipo, a gente achava que a gente trabalhava com TI e achava que ela era idiota, porque, tipo, tá tapando a câmera. Cara, quem é que vai entrar na tua câmera e vai olhar? Isso hoje em dia é simples, né, de pensar, né? Tipo, acontece. Mas 15 anos atrás não acontecia. Tipo, nunca ouviu falar nisso, né? Nunca tinha ouvido falar que alguém vai pegar e vai entrar na tua câmera e vai ficar olhando, né? Tipo, sei lá, se a pessoa é no quarto, fazendo qualquer coisa, né? Hoje em dia a gente sabe que existe, né? E aí lá em 2010 a gente pensava, cara, tipo, por que ela fazia? Tipo, achava que ela era, tipo, sei lá, deve ser maluca na cabeça, né? Mas não, vai saber se, sei lá, o que a mulher trabalhava, de repente sabia de coisa que a gente não sabia, né? Então, naquele tempo lá, tinha gente que já se preocupava com isso e a gente não se preocupa hoje, né? Aspirador de pó, tá? Tem aspirador de pó que mapeia a tua casa para ver onde é que ele já passou e tal, a maioria deles, né? E tem uns que tem câmera, tem sensor de infravermelho e tal, e aí, né? Quem é que diz que aquela câmera não está sendo vista lá pelo chinesinho que tem o aspirador de pó? Tudo para facilitar a vida do hacker russo, né? Tudo para facilitar a vida do hacker russo, cara. Então, é algo que a gente tem que se preocupar, tá? Outra coisa, né? Tem um colega meu que ele trabalha lá na Europa hoje em dia, trabalhou na Dell e depois saiu da Dell, né? E tá trabalhando com dados, tá? E aí, ele tá trabalhando lá em Paris. Ele trabalha com dados, tá? Quando a gente começa a trabalhar com cibersegurança, né? Se essa tia lá de 2010, né? Vai saber se não saber de alguma coisa que a gente não sabia ainda, né? Ou o cara, esse daqui que trabalha com dados, ou a gente que começar a trabalhar com cibersegurança, a gente que está inserido nesse mundo, a gente começa a olhar as coisas com outros olhos, né? Cara, tu sabe o que acontece, tu já viu acontecer, tu sabe como é que funciona, e aí tu começa a criar uma série de teorias ou de ter mais restrição, né, naquilo que tu faz, tá? Esse colega aí que, por exemplo, trabalha com dados, né? Nasceu o filhinho dele, tá? Tipo, o gurizinho, sei lá, tem 2, 3 meses. Cara, toda foto que ele posta com algum emoji na cara da criança. Tipo, ele não expõe a criança. Entendeu? Por quê? Então, tipo, a gente, normal, né? Tirar uma foto da criança e botar na internet, né? Porque ele trabalha com dados. Tá? Tipo, isso já falei pra vocês, né? Nada de graça. Se os caras estão te dando alguma coisa eles querem. Tá? Que nem lá o telefone, ou enfim, né, o Instagram, o Facebook. Ele não é de graça. Eles querem as minhas informações, do que eu faço da vida, do que eu procuro, enfim, para vender alguma coisa daquela empresa. Tá? Então, dados, hoje em dia, é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Tá? E aí tu começa a trabalhar nesse meio, né? Que nesse exemplo aí, cara, ele não posta a foto da criança. Vai saber se está certo, se está errado. De repente o cara trabalha com isso, né? A forma dele ver o mundo é daquele jeito, tá? Beleza. Então, continuando ali, né? Não tem como voltar atrás. Cara, daqui é só para frente. É uma realidade, né? Mesmo que mais conexões à internet tragam mais preocupações com privacidade e riscos de segurança, a gente vai ter que caminhar para frente, querendo ou não. Tá? Além de praticar segurança pessoal, organizações e empresas também precisam fazer a sua parte para implementar as proteções adequadas, né? Ali, tipo, praticar segurança pessoal, tipo, o cara vai lutar jiu-jitsu. Não, isso aqui de segurança pessoal, ele está dizendo que a gente tinha um tempo, né, que as máquinas da empresa podiam usar pendrive, tipo, nem um computador aqui da escola, enfim, né? Hoje em dia, o que acontece? A maioria dos locais de computador de empresa não pode usar mais pendrive, né? Tipo, para que quer usar pendrive no computador? Não tem sentido. Talvez pudesse, né, antigamente, para passar algum documento, alguma coisa. Hoje em dia não se precisa mais, né? E aí, então, hoje tu coloca um pendrive numa máquina, daqui eu não sei, né? Mas numa máquina da empresa, normalmente o pendrive não faz nada, tá? Então, isso é segurança pessoal. É evitar que a pessoa que está ali trabalhando comprometa a segurança de toda a empresa com alguma ação, provavelmente involuntária, né? O cara colocou um pendrive lá normal e pode estar infectado, tá? Beleza. Cibersegurança é o campo, então, de estudo e prática que responde a esses desafios à medida que a tecnologia evolui. E uma definição formal da Cisco, né, fabricante de switch, enfim, uma das maiores fabricantes de tecnologia também, ela vai dizer lá que cibersegurança é a prática de proteger sistemas, redes e programas contra ataques digitais. Tá?
Ataques digitais, então, eles podem incluir uma grande variedade de ações, desde e-mails fraudulentos até uma tentativa direcionada de derrubar o tráfego de um site. As defesas contra esses ataques, portanto, precisam ser aprendidas e aplicadas em todos os níveis, tá? Desde o pendrive lá da pessoa até o e-mail que ela clica, inclusive em grandes organizações, né? Nem lá onde eu trabalho, volta e meia vê o e-mail lá, tipo, cara, o e-mail nada a ver. E aí vem um link ou vem um arquivo. E aí é um engano bobo, né? Para te clicar e aí depois tem que fazer um treinamento lá de 5 horas porque clicou naquele e-mail. Então, tipo, tu tem que estar ciente disso porque eles ficam testando, né? E querendo ou não, tá certo, né? Tipo, cara, tem que ter o discernimento de saber se aquilo ali é para te abrir ou não, tá? E aí, se tu não tem discernimento, tu vai então treinar lá para te melhorar o teu comportamento. Beleza. Basicamente é isso. A gente vai então para um outro. A gente vai aqui para um outro ponto, né? Que é a tríade CIA. O que é isso? Tá? CIA vem da abreviatura, na verdade, de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tá? A availability vem de disponibilidade. Tá? Ou seja, tu tem data, né? Que é a informação, seja qualquer informação, seja, sei lá, o teu nome, o teu e-mail que tem lá no banco de dados de uma empresa, ou seja, o relatório de vendas ou o preço dos produtos que aquela empresa vende, né? Tudo isso daí está armazenado em algum lugar, né? E quem trabalha com cibersegurança tem que partir disso daqui, né? Dessa tríade que garante o que tu está fazendo ali e que as ações que tu está executando para aquela empresa cumpram esse triângulo aqui, né? Essa tríade com relação à confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, tá? Basicamente é isso. Daqui é o mapa mental de quem trabalha com cibersegurança, tem que se aplicar isso daqui. Beleza, o que é isso então, né? A tríade CIA, confidencialidade, integridade e disponibilidade, é um modelo fundamental em segurança da informação que guia políticas e controles para proteger dados, garantindo que sejam acessados apenas por pessoas autorizadas, né? Ou seja, a confidencialidade das informações, permaneçam precisos e não sejam alterados indevidamente, integridade, né? E estejam acessíveis quando necessários, tá? Disponibilidade. Aqui depois a gente vai ter um exemplo de cada um deles, tá? Mas, basicamente, isso daqui é o que deve mover quem trabalha com cibersegurança, ou deve guiar, né, cada ação que tu está fazendo dentro da empresa a partir desse espaço. Tem que saber que o dado ele tem que estar disponível, tem que saber que ele tem que ser íntegro, né, ou seja um dado confiável e que tu tenha a confidencialidade das informações para quem devidamente tem que acessar e pode alterar aquilo ali. Este modelo, então, ele serve como base para a segurança cibernética, ajudando organizações a identificar vulnerabilidades e criar estratégias de segurança holísticas, né? Não tem relação, então, quando a gente fala de CIA, né, com a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que é a famosa CIA. Tá? Mas... Oi? Claro, depois eu vou explicar ali melhor, né? Mas o que acontece? Isso ele é... Deixa eu apagar aqui, eu vou te explicar melhor. Né? Isso daqui, na verdade, ele é um mapa, tá? Vou dar um outro exemplo aqui e vou falar melhor depois ali disso. Já expliquei isso daqui para alguns de vocês ali algumas vezes, né? A gente tem o ITIL, que é um conjunto de boas práticas. Aí aqui ele pode ser de TI ou de suporte, tá? Pessoal, Oi, pode falar. lá já tá. Vai lá? Aham. Valeu. A ITIL é uma certificação que tem, que ela te diz algumas coisas da parte de TI e de suporte, tá? Ela te diz que quando o cliente lá te ligar, tu tem que saber com ele qual que é o nível de impacto que ele tem.
Tipo, quando o cara lá do Moinhos de Vento, por exemplo, né, do Hospital Moinhos me liga e aí ele diz que está com um problema. Eu tenho que saber o que está afetando aquele problema ali lá no hospital, tá? Tipo, pode ser que seja só aqueles painel, quando tu chega lá, tu pega uma senha, tá? Tipo, se for aquilo ali, cara, não tem problema, né? O impacto ele é pequeno. A pessoa vai chegar lá e não vai conseguir pegar uma senha para ser atendida. E aí não está morrendo ninguém, né? A gente pode ter outros problemas dentro do hospital que sejam mais graves, tá? Caiu a internet do hospital ou ficou o hospital sem luz. A partir daí tem gente que vai morrer, né? Imagina que o hospital ficou sem luz, ele tem um gerador e aí o gerador também não está funcionando. Tem gente que está conectado lá no oxigênio, que está conectado em alguma coisa, que se ficar sem aquilo ali, a pessoa vai embora, né? Então, já aconteceu, né? Onde é que, não me lembro, não sei se foi lá em Israel, onde é que foi, e atacaram. Não, foi aqui. Não, aquela época do oxigênio lá, que ficou sem oxigênio no hospital. Então, tem algumas coisas que acontecem que tu tem que medir. Cara, se é um impacto baixo, se é só a senha lá que a pessoa não está conseguindo pegar, beleza, né? Ou se é algum problema tipo grave que está morrendo gente, tá? Então, cada tipo de problema desse a gente tem que tratar de um jeito, né? Eu não vou tratar lá o problema do painel da senha com o mesmo tipo de prioridade que eu vou dar lá para estar sem energia, para estar sem oxigênio, tá? Tem que ser de prioridades diferentes. Isso daqui é basicamente tipo um ITIL, tá? Ele é um conjunto de boas práticas ou de informações, né, que vai dizer o que a gente tem que fazer, tá? Então, tipo assim, quando eu estou lidando com cibersegurança, eu tenho que saber de confidencialidade, tá? Por exemplo, eu trabalho com vendas, tá? Eu trabalho vendendo para o público, né? Seja atendendo na loja, ou seja, enfim, fazendo alguma coisa de vendas, né? Aí, imagina que a empresa tem 150 funcionários, tá? Faz sentido eu ter acesso a uma pasta que tenha todo o contra-cheque de todo mundo? Não faz, né? Eu, sendo vendedor, eu não tenho que ter acesso ao salário de todo mundo para saber quanto é que o cara ganha, quanto não ganha, enfim, né? Para quem é que faz sentido ter acesso, talvez, ao salário de todo mundo ou ao contra-cheque de todo mundo? Para quem trabalha no RH. Cara, o cara trabalha no RH, tipo, ele precisa ter isso, né? Então, a parte de confidencialidade, integridade, disponibilidade, é saber o que tem que ser feito para cada pessoa, né? E aí quem trabalha com cibersegurança tem que ter essa preocupação, né? Se eu sou um cara que trabalha com cibersegurança dentro de uma empresa, de quem é a responsabilidade, por exemplo, de fazer com que o vendedor não acesse o contra-cheque de todo mundo? É minha. Eu trabalho com segurança. Então tem que definir políticas para que o vendedor não tenha acesso ao contra-cheque de todo mundo e só o pessoal do RH tenha. Que é para eles que do RH que importa, né? Ter acesso aos contra-cheques, tá? Não sei se tipo, isso ficou mais claro para ti. Ainda não? Depois eu vou explicar melhor. Tá? Mas basicamente é um conjunto de informações que guia, né, o que a gente tem que fazer das ações ali dentro para ser um bom analista, né, ou enfim, para ter sucesso nessa carreira de cibersegurança. Tá? Depois tem outros exemplos ali melhores. Vamos fazer um intervalo, pessoal? Agora. É 8h02. Fazer um intervalo até umas 8h20 e a gente volta.